Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros. Pessoal do sétimo ano, a gente já viu sobre os bandeirantes, a gente já viu sobre os tipos de bandeirantismo que houve, a gente viu também sobre a estrutura da mineração, a qual a gente vai revisar, porém agora a gente vai estudar um evento específico que houve logo após a descoberta de ouro nas regiões centrais do Brasil, que foi a Guerra dos Emboabas, ok? Bom, a princípio a gente vai revisar um pouco da estrutura do ouro que foi desenvolvida com a descoberta dessas jazidas, desses garimpos, dessas minas de ouro lá nas terras centrais do Brasil, onde hoje é conhecido Minas Gerais, certo? Foi criada a Intendência das Minas, o que a coroa portuguesa, depois de um tempo, resolveu criar a Intendência das Minas, declarando todas aquelas terras que tinham ouro sendo posse da coroa portuguesa. Então, a coroa portuguesa era dona de todas as terras ali do Brasil Central que tinha ouro, porém, ela concedia lotes de terra para algumas pessoas, para que essas pessoas fizessem atividade da mineração, procurassem ouro e, achando ouro, desse parte desse ouro para a coroa portuguesa. Ok? Então, a coroa portuguesa era dona de todas aquelas terras que tinham ouro, porém, ela loteou essas terras e cedia parte dessas terras para as pessoas procurarem e pagarem uma quantia, uma porcentagem do ouro achado, ok? Esses lotes de terra que a coroa portuguesa concedia a algumas pessoas recebia o nome de datas, ok? Datas aqui não é um dia no calendário, datas aqui é um lote de terra, um pedaço de terra de 3 quilômetros quadrados, ok? 3 quilômetros quadrados era a área desse lote. Era qualquer um que recebia esse tipo de lote, esse tipo de terra? Não. A pessoa que fosse receber esse tipo de terra tinha que ter pelo menos 12 escravos, porque era a quantidade de pessoas que a coroa portuguesa julgava necessário para procurar ouro com efetividade numa área desse tamanho, ok? Então, a coroa portuguesa cedia datas a essas pessoas. O que eram essas datas? Eram lotes de terra, e essas pessoas que tinham 12 escravos iam lá e praticavam a atividade da mineração, ok? Bom, a coroa portuguesa ela lucrava parte do que era retirado de ouro dessas atividades. E para isso, ela criou a Casa de Fundição. O que é a Casa de Fundição? Era um órgão, certo? Que as pessoas levavam o ouro lá e essa Casa de Fundição derretia o ouro e transformava o ouro em barra, né? Tá vendo essas pedrinhas aqui, essas pepitas aqui? Pois bem, essas pepitas aqui, elas eram derretidas, ficavam no formato de barra, certo? E nesse processo a coroa portuguesa cobrava o imposto dela, certo? Retirava 20%, ou seja, um quinto da quantidade de ouro e recolhendo o imposto dela. E por que as pessoas levavam esse ouro para derreter? Porque eles simplesmente transportavam ouro em formato de pedrinhas mesmo, de pepitas. Simples, porque era proibido transportar o ouro em qualquer formato que não fosse em barra, ok? Então, as pessoas não podiam fazer o contrabando de ouro, só podia retirar o ouro dessa região se fosse em formato de barra. Então, as pessoas pagavam um quinto e iam para a casa de fundição derreter o ouro e transformar ele em barras de ouro. Porém, o contrabando ainda era ativo,
certo? Existiam muitas pessoas que contrabandeavam ouro, era uma atividade muito recorrente. Então a coroa portuguesa, para diminuir suas perdas, ele criou também um outro tipo de cobrança, que era a finta. A finta era uma cobrança feita a partir da data que a pessoa tinha, da data, ou seja, do lote de terra. Todo dono de data, todo aquele que recebia um lote de terra, tinha que pagar anualmente, certo? Todo ano, 450 quilos de ouro. Então havia o quinto e havia a finta, ok? Que anualmente o dono da data pagava 400 quilos de ouro, 450 quilos de ouro, ok? Posteriormente, a coroa portuguesa ainda achou pouco e criou um sistema de captação, que era a cobrança a partir da quantidade de trabalhadores que a pessoa tivesse trabalhando nas datas, ok? Então existia aí 3 tipos de imposto que a coroa portuguesa cobrava na extração do ouro. O quinto era o principal deles, certo? Que é a cobrança de 20% do ouro extraído. A finta, que era uma taxa fixa de 450 quilos de ouro por ano. E o sistema de captação, que era uma cobrança de ouro conforme a quantidade de trabalhadores escravos que a pessoa tivesse no lote de mina trabalhando para ele, trabalhando na extração de ouro. Uma outra situação também era a derrama. O que foi a derrama? A derrama não foi um imposto, a derrama foi uma organização, no caso uma atitude, certo? Para se cobrar os impostos atrasados. A derrama foi uma iniciativa de cobrança de impostos atrasados. E futuramente a gente vai ver, no caso, quando vocês estiverem no 8º ano, estudando as revoltas emancipacionistas, vocês vão ver que a derrama vai ser um dos motivos que vai levar à Inconfidência Mineira, aquele movimento lá que o Tiradentes participou. Mas a Inconfidência Mineira é um assunto do 8º ano, do ano que vem. Por enquanto, basta a gente entender esse sistema de cobrança de impostos da coroa portuguesa e outros eventos que aconteceram na eminência aqui do início do século XVIII, final do século XVII. Então, não vamos estudar a Inconfidência Mineira, que é assunto do 8º ano. Vamos agora estudar a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito que houve logo após a descoberta do ouro em Minas Gerais. Bom, então esse primeiro conflito que houve no ciclo da mineração, o primeiro conflito foi a Guerra dos Emboabas, certo? O que eram os Emboabas? Eram os migrantes ali da região, né, da Bahia, de Pernambuco, que migraram para a região das Minas Gerais, né? Qual era o objetivo? O objetivo era o controle da atividade do garimpo daquelas terras, certo? E também o controle do abastecimento. O que é que acontece? A gente viu que quem descobriu o ouro nas terras centrais do Brasil foram os bandeirantes que fizeram aquele bandeirantismo de prospecção, certo? Esse bandeirantismo de prospecção ele foi patrocinado e incentivado pelos paulistas, pelo pessoal da província de São Vicente, né? O pessoal de São Paulo. Então eram bandeirantes paulistas ou que viviam em São Paulo que adentraram nas matas do Brasil Central e encontraram os indícios de ouro e encontraram de fato as terras que continham ouro. Então, quem encontrou ouro foram os bandeirantes paulistas, financiados pela elite paulista, a elite da província de São Vicente, ok? Porém, esse ouro, né, essa terra aí tão boa, que tinha ouro, tinha mineração, ela ficava muito mais próxima e, aliás, dentro dos limites das terras de Bahia e Pernambuco, das capitanias de Bahia e Pernambuco. Ou seja, um foi o que encontrou, mas as terras ficavam dentro de outras províncias, ok? Então,
foi aí que se deu o conflito. Pelo controle de terra dos garimpos, certo? O controle dessas... Quem é que vai ficar agora com essas terras? As elites paulistas ou as elites baianas ou pernambucanas. E, além disso, não só apenas esse conflito, o que transformou também aquela região num barril de pólvora foi a quantidade de pessoas que migraram para lá. Imagina, vocês de repente acham um lugar que tem uma terra que, se você cavar um buraco no chão, você vai começar a tirar ouro. Pensa a quantidade de pessoas que foram atrás dessa região. Muitas pessoas. Então, naquela região, um bocado de gente para se alimentar, para beber água, para precisar dormir adequadamente. Tá certo que muitas pessoas tinham um espírito aventureiro e dormiam de qualquer jeito, sabiam mais ou menos se virar. Mas não dava para todo mundo caçar, entendeu? Então, o abastecimento de produtos alimentícios também era algo muito complicado, era muita gente que precisava comer. O que é que acontece? Com isso, houve uma crise de abastecimento, não tinha comida em fartura assim para todo mundo. E os produtos alimentícios ficaram muito caros naquela região, ou seja, era algo que dava muito dinheiro. Então, tanto o controle das terras do garimpo, quanto o fornecimento de produtos alimentícios, de produtos de abastecimento para aquela população que aumentou muito, foram os motivos da Guerra dos Emboabas, ok? Bom, teve esse conflito, os migrantes de Bahia e Pernambuco, que eram chamados de Emboabas, eles venceram esse conflito, certo? Entre os bandeirantes paulistas e os baianos e pernambucanos, quem venceram foram os Emboabas. Eles conseguiram vencer. Porém, o que é que acontece? A coroa portuguesa, que tinha grande interesse nas atividades de mineração da região, interviu no conflito, expulsou os Emboabas e tomou aquelas medidas que a gente consolidou, na verdade, né? Tornou firme e consolidou aquelas medidas que a gente já sabe. A criação da intervenção das minas e colocou lá na liderança alguém que estivesse voltado aos interesses da coroa portuguesa. Ok? Então, esse foi o primeiro conflito no período do ciclo da mineração. Então, o que a gente precisa lembrar da Guerra dos Emboabas? Ok? A gente precisa lembrar que ele foi o primeiro conflito aqui do ciclo da mineração, certo? Ele foi motivado pelo objetivo de controlar as terras dos garimpos e também pelo motivo de controlar o comércio de produtos alimentícios para a região. Ambas as atividades geram muito dinheiro, ok? E ele teve conflitos principais entre os Emboabas, que eram pessoas de Bahia e Pernambuco interessados em tomar conta do comércio da região, e os paulistas, ou seja, os vicentinos, que faziam parte daqueles que descobriram o ouro na região, ok? Então, um tinha descoberto o ouro e os outros eram donos da terra. Então, houve esse conflito, os Emboabas venceram, porém, com a intervenção da coroa portuguesa, os Emboabas foram expulsos e a coroa portuguesa criou e consolidou, na verdade, a intendência das minas naquela região. Okay? É isso que eu quero que vocês lembrem da Guerra dos Emboabas e até a próxima aula.